Pai solteiro. Vai em um encontro, mas sem querer encontra a ex-namorada e percebe que ela havia perdido uma perna, mas quando pergunta como aconteceu, ela lhe fala algo chocante. Isso é o que vocês chamam de vinho nesse lugar? A voz estridente de Brenda cortou o ambiente sofisticado do restaurante como uma faca afiada, fazendo com que várias cabeças se virassem na nossa direção. Eu pedi um cabernet de safra especial, não essa água de batata fermentada. Você acha que eu tenho cara de quem bebe qualquer coisa? Eu senti o sangue subir para as minhas bochechas. O calor da vergonha era tão intenso que parecia que eu estava com febre. Apertei o guardanapo de linho branco sob a mesa com tanta força que meus dedos ficaram brancos. À nossa frente, o garçom, um rapaz jovem que não devia ter mais de 20 anos, tremia visivelmente enquanto segura a garrafa. "Mil perdões, senhora", gaguejou o rapaz, com os olhos marejados de humilhação. "Eu trouxe exatamente o que estava na comanda, mas posso trocar imediatamente se..." "Não precisa trocar, está ótimo", interrompi usando meu tom de voz mais calmo, tentando apagar o incêndio. Olhei para o garçom e forcei um sorriso tranquilizador. "Amigo, não se preocupe, o erro foi meu. Pode deixar a garrafa." O garçom suspirou aliviado e saiu apressado, provavelmente para chorar na cozinha ou xingar a gente longe dos ouvidos dos clientes. Assim que ficamos sozinhos, Brenda soltou uma risada debochada e revirou os olhos, jogando os cabelos longos e perfeitamente escovados para trás. "Lucas, francamente", ela reclamou pegando o celular e começando a digitar furiosamente sem nem olhar para mim. "Você é muito bonzinho, bonzinho até demais. Sabe o que acontece com gente boazinha? É engolida pelo mundo. Se você quer namorar uma mulher do meu nível, precisa aprender a exigir respeito. A gente tem que mostrar quem manda, senão eles montam em cima." Eu respirei fundo, sentindo um gosto amargo na boca que não tinha nada a ver com o vinho. Olhei para Brenda. Ela era linda, inegavelmente. Vestia um vestido de grife que custava mais do que o salário anual de muita gente, e usava joias que brilhavam sob a luz do lustre de cristal. Mas por dentro parecia que faltava alguma coisa. "Respeito não se impõe gritando com quem está servindo a gente, Brenda", respondi, tentando manter a paciência. "O rapaz só está fazendo o trabalho dele." "Ah, lá vem o discurso de pai de família humilde." Ela bufou, sem tirar os olhos da tela do celular. "Lucas, você é um arquiteto renomado, dono da sua própria empresa. Pare de agir como se ainda fosse aquele estudante que contava moedas para o ônibus. É cansativo, essa era a palavra. Eu estava exausto. Desde que minha esposa faleceu há 4 anos, vítima de uma doença longa e dolorosa, eu me fechei para o mundo. Dediquei minha vida inteira à minha filha, à pequena Sofia e ao meu trabalho. Meus amigos insistiram tanto para que eu voltasse ao mercado que eu precisava viver, que acabei aceitando esse encontro às cegas arranjado por um sócio. Mas a cada minuto que passava ali, eu só conseguia pensar que preferia estar em casa, assistindo desenho animado e comendo pipoca com a minha filha. Enquanto Brenda continuava ignorando minha existência para responder mensagens em alguma rede social, desviei o olhar para o salão do restaurante. Observar as pessoas era um vício antigo. Vi casais apaixonados, famílias rindo, executivos fechando negócios. Foi então que meu olhar parou em um canto mais escuro do salão, perto da porta que levava à cozinha. Havia uma funcionária da limpeza ali. Ela estava passando um pano no chão curvada sobre um rodo de madeira. O uniforme cinza era largo demais para o corpo magro dela, e ela usava um lenço cobrindo os cabelos. Mas o que me chamou a atenção não foi o trabalho dela, e sim a dificuldade. Ela se movia de um jeito estranho. Cada passo parecia exigir um esforço monumental. Ela arrastava a perna esquerda com um peso que não parecia natural, apoiando-se no cabo do rodo, como se fosse uma bengala improvisada para não cair. Senti um aperto no peito. Minha mãe trabalhou como faxineira a vida toda para pagar meus estudos, e ver aquela cena sempre mexia comigo. Mas havia algo mais. Algo familiar na postura daquela mulher. O jeito como ela inclinava a cabeça para o lado enquanto esfregava uma mancha no piso. De repente, o gerente do restaurante passou por ela e estalou os dedos, apontando para outra mesa que precisava ser limpa.
A mulher se virou rapidamente, assustada, e o lenço que cobria parte do seu rosto escorregou um pouco. Nesse momento, nossos olhares se cruzaram através do salão lotado. O tempo parou. O som das conversas, o tilintar dos talheres, a música suave de piano, tudo sumiu. Eu senti um choque térmico percorrer meu corpo, dos pés à cabeça, como se tivesse levado uma descarga elétrica de alta voltagem. Aqueles olhos. Eu reconheceria aqueles olhos amendoados e tristes em qualquer lugar do universo. Clara, sussurrei, incapaz de acreditar. Era ela. Clara, meu grande amor da juventude. A mulher com quem planejei me casar quando tínhamos 20 anos. A mulher que, um dia, simplesmente desapareceu da minha vida, deixando apenas uma carta, confusa, dizendo que precisava seguir outro caminho. Mas a Clara que eu lembrava era cheia de vida, vaidosa, com um sorriso que iluminava quarteirões. A mulher que estava ali, segurando um rodo com as mãos calejadas, parecia uma sombra daquela menina. Seus olhos, ao me reconhecerem, se arregalaram em puro pânico. O rosto dela perdeu a pouca cor que tinha. — O que foi, Lucas? Viu um fantasma? Perguntou Brenda, notando minha paralisia. Eu não respondi, não conseguia. Eu só via a Clara. O pânico tomou conta dela. Clara largou o balde e tentou se virar para fugir, para se esconder na cozinha, para desaparecer da minha vista. Mas o movimento brusco foi fatal. À pressa de girar o corpo, a perna esquerda dela falhou. Não foi um tropeço comum. Foi mecânico, rígido. Ela caiu no chão com um baque surdo, derrubando o balde de água suja. A calça do uniforme, já velha e gasta, subiu com a queda. E foi aí que o meu coração se partiu em 1000 pedaços. Ali, onde deveria estar a canela e o tornozelo, havia uma haste de metal e plástico. Uma prótese. E não era uma daquelas modernas que vemos atletas usando na televisão. Era uma peça, antiga, desgastada, remendada com fita adesiva em algumas partes, visivelmente desconfortável e inadequada. Clara havia perdido uma perna. O restaurante inteiro fez silêncio. Clara tentava se levantar, escorregando na água e sabão, desesperada para cobrir a prótese com a calça, as lágrimas já escorrendo pelo rosto humilhado. E então, ouvi a risada, uma risada alta, cruel e desprovida de qualquer empatia. Vinha da mulher sentada à minha frente. Ai, meu Deus, que cena patética! Brenda ria, cobrindo a boca com a mão bem cuidada. Olha isso, Lucas. O restaurante cobra uma fortuna no prato e coloca uma pessoa com deficiência desastrada para limpar o chão na hora do jantar? Que falta de noção! É um estorvo mesmo, devia ficar escondida nos fundos. Aquelas palavras atingiram meu ouvido como um tapa. Olhei para Brenda e pela primeira vez na noite, vi quem ela realmente era. Não vi a beleza, não vi as joias. Vi apenas um vazio. Uma pobreza de espírito tão grande que me deu náuseas. A raiva, uma raiva quente e justa, explodiu dentro de mim. Levantei-me da cadeira abruptamente, fazendo a mesa tremer. Lucas, onde você vai? A gente nem pediu a entrada. Brenda reclamou, parando de rir ao ver minha expressão fechada. Tirei minha carteira do bolso. Peguei várias notas de alto valor, muito mais do que o custo daquele vinho ruim, e joguei sobre a mesa em cima do celular dela. Pague a conta, Brenda. Minha voz saiu grave, trêmula de indignação. E o que sobrar, use para comprar um pouco de humanidade. Embora eu ache que no seu caso nem todo o dinheiro do mundo resolva. Você está louco? Ela gritou, ofendida, levantando-se também. Vai me deixar aqui sozinha por causa daquela faxineira? Lucas, eu sou uma mulher de classe. Classe? Olhei nos olhos dela com desprezo. Brenda, você é a pessoa mais pobre que eu já conheci. Sem esperar a resposta, dei as costas para ela e corri em direção à cozinha. Não me importava com os olhares dos outros clientes, não me importava com o escândalo. Eu só precisava chegar até ela. Quando cheguei ao local onde ela tinha caído, ela já não estava mais lá. Apenas o chão molhado e o rodo caído testemunhavam o que tinha acontecido. Vi a porta de serviço batendo ao longe. Clara! Gritei, ignorando os garçons que tentavam me barrar. Clara, espera! Empurrei a porta de vai-vem e saí para o beco dos fundos do restaurante, onde ficavam as lixeiras e a entrada de carga. Estava escuro e frio.
Ouvi um som de choro abafado atrás de uma pilha de caixotes de madeira. Caminhei devagar com o coração na boca. Lá estava ela, encolhida, tentando ajustar a prótese que parecia ter saído do lugar com a queda, tremendo como um animalzinho assustado. Aproximei-me devagar e me ajoelhei na frente dela, sem me importar em sujar meu terno caro no chão imundo do beco. Clara, sussurrei, estendendo a mão, mas sem tocá-la, com medo de que ela quebrasse. Ela levantou o rosto. O tempo havia deixado marcas, sim, mas ela continuava sendo a mulher mais linda que eu já tinha visto, mesmo com o rosto manchado de lágrimas e fuligem. Lucas, não! Ela soluçou, escondendo a perna com as mãos sujas. Por favor, não me olhe. Você não podia me ver assim. Eu não sou mais a Clara que você conheceu. Eu sou isso aqui agora. Você é a Clara. Você é a única Clara que importa, disse eu, com a voz embargada, segurando delicadamente o braço dela. O que aconteceu com você? Por que você sumiu? Ela olhou para os lados com um pavor genuíno nos olhos, como se estivesse sendo caçada. Ela agarrou meu paletó com força, as unhas cravando no tecido. Lucas, você precisa ir embora. Ela sussurrou, atropelando as palavras. Agora, por favor, vá embora antes que ele apareça. Se ele te vir conversando comigo, ele vai acabar com você também. Ele? Ele quem, Clara? Perguntei, sentindo um arrepio na espinha. De quem você está com tanto medo? Ela abriu a boca para responder, mas o barulho de uma porta de ferro se abrindo violentamente nas proximidades a fez calar. O terror nos olhos dela me disse que a nossa conversa estava apenas começando e que o buraco onde ela tinha se metido era muito mais fundo do que eu poderia imaginar. O barulho da porta de ferro se abrindo ecoou pelo beco como um tiro. Clara se encolheu ainda mais, escondendo o rosto entre os joelhos, tremendo como uma folha ao vento. Ei, quem está aí? Gritou uma voz grossa. Era um segurança do restaurante iluminando o local com uma lanterna. Eu não pensei duas vezes. O instinto de proteção falou mais alto do que qualquer etiqueta social. Tirei meu paletó e joguei sobre os ombros de Clara, cobrindo o uniforme sujo de faxineira. Vamos sair daqui, sussurrei, ajudando-a a se levantar. Senti o peso dela se apoiar em mim e senti também a rigidez fria da prótese contra a minha perna. Era uma lembrança física e brutal de que o tempo havia sido cruel com ela. Eu não posso... Meu emprego... Ela balbuciava, mas o pânico em sua voz dizia que ela queria fugir tanto quanto eu. Esqueça esse lugar. Por favor, confie em mim, pedi, olhando no fundo dos olhos dela. Conduzi Clara até o meu carro, um SUV preto estacionado na esquina. Ela mancava com dificuldade. Cada passo parecia uma pequena batalha vencida. Quando abri a porta do passageiro, ela hesitou. Olhou para o banco de couro bege impecável e depois para suas roupas imundas de graxa e água suja. Lucas, eu vou sujar tudo, ela disse, com a voz embargada de vergonha. Esse carro custa mais do que eu ganharia em 10 vidas. Eu não devia... Entra, Clara, é só um carro, é só couro e metal, você é uma pessoa. Respondi com firmeza, mas com gentileza, ajudando-a a subir. Assim que ela se sentou, um som suave veio do banco de trás, um suspiro profundo de criança. Clara se virou assustada e viu a cadeirinha de bebê. Minha filha Sofia, de 4 anos, dormia profundamente, abraçada a um ursinho de pelúcia encardido. A tensão nos ombros de Clara derreteu instantaneamente. O medo deu lugar a uma ternura que eu não via há muito tempo. Você tem uma filha? Ela perguntou, e um sorriso triste, mas genuíno, apareceu em seus lábios pela primeira vez naquela noite. Tenho. Essa é a Sofia, respondi, entrando no lado do motorista e travando as portas. O silêncio do carro blindado nos isolou do mundo lá fora. A babá teve uma emergência de última hora e eu tive que trazê-la comigo. Deixei ela, dormindo aqui com o ar ligado enquanto tentava aquele jantar desastroso. Arranquei com o carro, dirigindo sem rumo, apenas para nos afastar daquele restaurante. O silêncio durou alguns minutos, apenas com o som dos pneus no asfalto. Eu via Clara pelo canto do olho. Ela passava a mão na perna esquerda, num movimento repetitivo, como se tentasse aliviar uma dor que não passava. Clara!
Comecei rompendo o silêncio. Minha voz estava rouca. Me conta, por favor. Eu preciso entender. Quem é ele? E como isso aconteceu? Ela respirou fundo, olhando para a cidade passando pela janela. Quando ela começou a falar, a voz dela parecia vir de um lugar distante e doloroso. Você lembra do Rogério? Aquele empresário do ramo imobiliário que eu comecei a namorar depois que a gente se afastou. Senti um gosto amargo na boca. Lembrava, sim. Rogério era o tipo de homem que usava pessoas como troféus. Rico, influente e arrogante. Lembro. Confirmei. Nós íamos nos casar, continuou ela, e uma lágrima solitária escorreu pelo seu rosto. Há 3 anos. Eu estava indo encontrar com ele para provar o menu do casamento. Estava chovendo muito. O carro que ele me deu de presente, a direção travou. Simplesmente travou numa curva. Apertei o volante com força, os nós dos meus dedos ficando brancos. Eu acordei no hospital 3 dias depois. A voz dela tremeu. Minha mãe estava chorando ao pé da cama. Eu tentei mexer os pés, Lucas, mas só senti o direito. Quando levantei o lençol, ela parou. O pulso veio forte, doloroso. Não precisei que ela terminasse a frase. A imagem era clara e terrível demais. E o Rogério? Perguntei, sentindo uma raiva crescer no meu peito. Ele foi me visitar uma única vez. Ela riu, mas foi um riso sem alegria, seco. Ele entrou no quarto, olhou para o curativo onde antes estava minha perna e nem chegou perto de mim. Ele disse que tinha uma imagem a zelar. Disse: Clara, eu tenho jantares de negócios, eventos sociais. Como vou aparecer com uma esposa imperfeita ao meu lado? As fotos ficariam horríveis. Desgraçado, rosnei, socando o volante sem querer. Sofia se remexeu no banco de trás e eu me forcei a acalmar. Não foi só isso, Lucas. Clara limpou as lágrimas com as costas da mão suja. Ele terminou o noivado ali mesmo. E para não ter que pagar nada, para não ter o nome dele envolvido em um escândalo com uma deficiente, ele usou os contatos dele na polícia e na seguradora. Ele fez parecer que a culpa do acidente foi minha. Disse que eu estava correndo, que fui imprudente. Mas o carro era dele, exclamei, incrédulo. Era. Mas ele alegou que eu peguei sem permissão. O resultado? O seguro não pagou nada. Eu fiquei com uma dívida hospitalar milionária. Tive que vender meu apartamento, meu carro, tudo o que eu tinha construído para pagar as cirurgias. Minha família gastou todas as economias. Eu fiquei sem nada, Lucas. Sem perna, sem noivo, sem dinheiro e sem dignidade. Ninguém me dava emprego quando viam a muleta. A limpeza foi a única coisa que sobrou. Eu estacionei o carro no acostamento de uma rua tranquila. Desliguei o motor e me virei para ela. Meu coração doía como se estivesse sendo esmagado. A injustiça daquilo era sufocante. Eu sinto muito, Clara. Eu sinto tanto, disse, e pela primeira vez em anos senti vontade de chorar. E você? Ela perguntou, mudando o foco, talvez porque a dor dela fosse grande demais para carregar sozinha naquele momento. Onde está a mãe da Sofia? Respirei fundo. Era a minha vez de sangrar. A Mariana, ela se foi há 4 anos. Câncer. Lutamos até o fim, mas... Balancei a cabeça, afastando as memórias do hospital. Eu fiquei sozinho com a Sofia. Me fechei para o mundo. Achei que nunca mais ia sentir nada por ninguém, além a minha filha. Nossos olhares se encontraram novamente. 2 sobreviventes, 2 corações quebrados pela vida, sentados em um carro de luxo no meio da noite. Eu não vou deixar você voltar para aquele lugar, Clara, disse eu, com uma determinação que me surpreendeu. Eu tenho uma empresa de arquitetura. O escritório é grande, preciso de alguém de confiança para gerenciar a recepção e a agenda. É trabalho sentado, ar-condicionado, carteira assinada. Lucas, eu não posso aceitar caridade, ela protestou, mas vi o brilho de esperança nos olhos dela. Não é caridade, é competência. Eu conheço você. Sei que é organizada, inteligente e honesta, coisas que dinheiro nenhum compra e que estão em falta no mercado. Eu estou te oferecendo um emprego. Clara, você aceita? Antes que ela pudesse responder, uma vozinha sonolenta veio do banco de trás. Papai, a gente já chegou? Olhamos para trás. Sofia estava esfregando os olhinhos, com o cabelo todo bagunçado. Ela olhou para Clara curiosa, sem nenhum julgamento, sem nenhum estranhamento.
Quem é ela, papai? É uma princesa? Clara sorriu, e dessa vez o sorriso iluminou o rosto dela, apagando a sujeira e o cansaço. Não, pequena, eu sou só a Clara, disse ela, virando-se para trás. Sofia esticou os bracinhos na direção de Clara. Você tem cara de boazinha. O papai estava triste, mas agora ele não está mais. Aquilo foi o golpe final. A conexão foi instantânea, mágica. Minha filha, que rejeitava qualquer mulher que se aproximasse de mim desde a morte. A mãe sorria para Clara como se a conhecesse de outras vidas. Levei Clara para minha casa naquela noite. Arrumei o quarto de hóspedes para ela, emprestei algumas roupas limpas que eram da minha irmã. Ela tomou um banho, comeu comida de verdade e dormiu em uma cama macia pela primeira vez. No dia seguinte, a transformação era visível. Clara vestia uma roupa social, simples que conseguimos arranjar. O cabelo estava limpo e preso num coque elegante. Ela ainda mancava, é claro. A prótese velha rangia a cada passo, mas a postura dela era outra. Ela tinha recuperado um pingo de dignidade. Chegamos à minha empresa de arquitetura cedo. Apresentei Clara à equipe. Todos a trataram com respeito, guiados pelo meu exemplo. Instalei-a na recepção, ajustando a cadeira para que ela ficasse confortável. Obrigada, Lucas, ela sussurrou quando entreguei o crachá provisório para ela. Você não tem ideia do que isso significa para mim. É só o começo, Clara, respondi sorrindo. Agora ao trabalho. Tenho uma reunião importante com um investidor grande hoje. Ele quer reformar um complexo de hotéis. Voltei para minha sala, sentindo-me leve. Parecia que a vida estava finalmente entrando nos eixos. Trabalhei focado por algumas horas, até que ouvi uma comoção vindo da recepção. Vozes alteradas. Um grito. O que significa isso? É algum tipo de piada de mau gosto? Meu sangue gelou. Eu conhecia aquela voz. Levantei da cadeira num pulo e corri para o corredor. Quando cheguei ao saguão, a cena fez meu estômago revirar. Rogério estava lá, parado no meio da recepção, vestindo um terno italiano impecável. Ele estava vermelho de raiva, apontando o dedo na cara de Clara. Clara estava pálida, encolhida na cadeira, tremendo. Eu venho fechar um contrato milionário com essa empresa de 5ª categoria e sou recebido por essa pessoa com deficiência, Rogério gritava, fazendo com que todos os funcionários parassem para olhar. Quem foi o idiota que contratou essa mulher? Ele bateu a mão no balcão de mármore, assustando Clara. Eu exijo que tirem essa mulher da minha vista agora, berrou Rogério, com os olhos injetados de ódio e nojo. Ou eu cancelo o contrato e acabo com a reputação deste lugar antes do almoço. Eu parei na porta da minha sala, vendo o homem que destruiu a vida da mulher que eu amava, ameaçando destruí-la de novo, agora dentro da minha casa. Respirei fundo, ajeitei meu terno e dei um passo à frente. A tristeza da noite anterior tinha ido embora. Agora, só restava a fúria, e ela era fria e calculista. O silêncio que se instalou na recepção da minha empresa era pesado, quase sólido. Todos os funcionários, arquitetos, estagiários, pessoal da limpeza, pararam o que estavam fazendo. Os olhares oscilavam entre o homem enfurecido de terno italiano e a recepcionista encolhida, que tentava esconder o rosto e a prótese atrás do balcão. Caminhei até o centro do saguão. Meus passos no piso de porcelanato ecoaram com firmeza, contrastando com o caos que Rogério havia trazido para dentro do meu escritório. Parei exatamente entre ele e Clara, criando uma barreira física. Rogério, chamei com a voz baixa, mas carregada de uma autoridade gélida. Acho que você se enganou de endereço. Aqui é uma empresa de arquitetura, não um circo para você fazer espetáculo. Rogério se virou para mim, ajeitando a gravata de seda com um sorriso arrogante. Ele me mediu de cima a baixo, como se estivesse avaliando o preço das minhas roupas. Lucas, meu caro, ele abriu os braços num gesto falso de camaradagem. Eu não sabia que você tinha gostos tão exóticos para a sua equipe. Eu vim assinar o contrato do resort, mas, sinceramente, ele apontou para Clara com o queixo, num gesto de desprezo absoluto. Ter que olhar para essa mulher na entrada tira o apetite de qualquer investidor. É de mau gosto, Lucas. Pega mal para a imagem. Senti meu estômago revirar. A frieza com que ele falava de Clara
como se ela fosse um móvel quebrado e não um ser humano que ele havia amado ou fingido amar, era repugnante. A Clara é a funcionária mais competente que contratei nos últimos anos, respondi, sustentando o olhar dele. E nesta empresa nós valorizamos o caráter, não a aparência, algo que, pelo visto, está em falta na sua conta bancária. O sorriso de Rogério desapareceu. Ele deu um passo à frente, invadindo meu espaço pessoal, tentando me intimidar. Cuidado com o tom, Lucas. Você é um peixe pequeno perto dos tubarões com quem eu nado. Você está querendo perder um contrato de milhões por causa dela? Ele baixou a voz num sussurro venenoso. Está pegando meus restos, é? Sempre soube que você era o tipo que se contenta com o que os outros descartam. Minha mão se fechou em punho ao lado do corpo. A vontade de acertar o rosto dele era avassaladora, mas eu sabia que a violência física só daria a ele a munição de que precisava para se fazer de vítima. A justiça precisava ser maior, precisava ser definitiva. O contrato está cancelado, Rogério, declarei, alto o suficiente para que todos ouvissem. Pegue sua pasta e saia da minha empresa. E se você ousar dirigir a palavra a ela novamente, meus advogados vão fazer da sua vida um inferno. Rogério riu, uma risada seca e incrédula. Você vai se arrepender, Lucas. Vou queimar seu nome no mercado. Ninguém vai contratar um arquiteto que protege pessoas com deficiência. Ele deu as costas e saiu, batendo a porta de vidro com força. Assim que ele sumiu, Clara desabou. Ela começou a chorar copiosamente, tremendo tanto que mal conseguia segurar a caneta. Lucas, me desculpa, ela soluçava. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu sou um problema. Eu me demito, por favor, aceita a minha demissão. Eu não posso destruir sua empresa. Ela tentou se levantar, pegando a bolsa velha para ir embora, mas eu segurei a mão dela, minha pele contra a dela, quente e viva. Clara, olha para mim, pedi, agachando-me ao lado da cadeira dela. Você não vai a lugar nenhum, mas ele vai destruir você. Ele é poderoso. Ele acha que é poderoso. Corrigi, sentindo uma determinação de aço tomar conta de mim. Ninguém mexe com a minha família. E a partir de hoje, você faz parte dela. Você cuidou do coração da minha filha em um dia, algo que ninguém fez em 4 anos. Eu não vou virar as costas para você. Clara me olhou, os olhos inchados e vermelhos, e pela primeira vez, vi algo além da dor. Vi gratidão. E vi confiança. Naquela tarde, enquanto Clara se acalmava e voltava ao trabalho, recebendo o apoio silencioso e carinhoso de toda a equipe, eu me tranquei na minha sala. Não desenhei plantas, nem revisei orçamentos. Fiz uma ligação. Aloísio? Sou eu, Lucas. Preciso dos seus serviços. Sim, daquele jeito discreto. Quero que você revire a vida de um homem chamado Rogério Bittencourt. Quero saber tudo sobre o acidente de carro da ex-noiva dele 3 anos atrás. Quero laudos mecânicos, apólices de seguro, extratos bancários. Tudo. Aloísio era o melhor investigador particular da cidade, um ex-policial que sabia onde procurar os esqueletos que os ricos escondiam nos armários. 2 dias se passaram. A tensão na empresa diminuiu, mas eu estava em alerta máximo. Clara ainda olhava para a porta com medo, esperando que Rogério voltasse. Na 3ª noite, Aloísio entrou na minha sala com uma pasta grossa debaixo do braço. Ele não disse nada, apenas jogou os documentos na minha mesa. Você não vai acreditar no que esse canalha fez, disse Aloísio, sentando-se e acendendo um cigarro imaginário. Abri a pasta. Meus olhos correram pelas linhas, e a cada página meu sangue fervia mais. Havia um laudo mecânico, escondido e arquivado, que provava que o carro de luxo de Rogério tinha um defeito grave no sistema de freios. A montadora havia emitido um recall meses antes do acidente. Rogério recebeu a notificação, ele assinou o recebimento. Ele sabia, sussurrei, sentindo um enjoo físico. Ele sabia que o carro estava com defeito e deixou ela dirigir na chuva. Tem mais, apontou Aloísio para a próxima página. O seguro. Havia uma apólice de seguro de vida e acidentes pessoais em nome de Clara, paga por Rogério, onde ele era o beneficiário em caso de invalidez. Quando ela perdeu a perna, explicou Aloísio,
Ele acionou o seguro. Ele recebeu uma indenização de R$ 2 milhões pela invalidez permanente da cônjuge, já que eles tinham união estável no papel. Mas ela me disse que ficou com as dívidas, que não recebeu nada, exclamei batendo na mesa. Exatamente. Ele pegou o dinheiro, falsificou a assinatura dela na quitação e usou a grana para investir nesse resort que ele queria que você projetasse. Ele ficou rico às custas da perna dela, Lucas, e depois a jogou na sarjeta para limpar chão. Fechei a pasta. O som do papelão batendo na madeira soou como um veredito. Aquilo não era apenas mau caratismo. Era crime, estelionato, falsidade ideológica, apropriação indébita e lesão corporal culposa. Obrigado, Aloísio, disse eu guardando os documentos no cofre. Bom trabalho. O que você vai fazer? Perguntou ele. Polícia? Sorri, mas não era um sorriso feliz. Polícia também, mas primeiro, a lei do retorno. Enquanto eu preparava o terreno, o destino, com seu senso de humor irônico, trouxe uma visita inesperada. Minha secretária interfonou avisando que uma amiga íntima queria me ver. Quando a porta se abriu, era Brenda, a mulher do encontro desastroso. Ela entrou rebolando usando um vestido ainda mais caro que o anterior. O sorriso dela era plastificado. Lucas, querido, ela disse sentando-se na cadeira à minha frente sem ser convidada. Eu vim pedir desculpas. Fiquei sabendo que você é o dono disso tudo. Nossa, que prédio lindo. Eu estava estressada naquele dia, sabe? TPM, você entende, né? Olhei para ela, lembrando de como ela humilhou o garçom e riu de Clara. O que você quer, Brenda? Perguntei sem tirar os olhos do computador. Ué, quero recomeçar. Ela cruzou as pernas. Acho que começamos com o pé esquerdo. Que tal um jantar hoje? Eu conheço um lugar ótimo, bem exclusivo. Levantei-me, peguei a pasta de couro e caminhei até a porta, abrindo-a para ela. Brenda, a única coisa exclusiva aqui é a minha paciência, que acabou. Eu não saio com pessoas que medem o valor dos outros pelo saldo bancário. Por favor, retire-se. O rosto dela caiu. A máscara de simpatia derreteu, revelando a ganância frustrada. Você é um idiota, Lucas. Vai ficar sozinho pro resto da vida. Antes só do que mal acompanhado, respondi fechando a porta na cara dela. Voltei para minha mesa. Eu tinha coisas mais importantes para fazer. Peguei o telefone e liguei para o organizador do evento Empreendedores do Futuro. Alô? Sim, aqui é o Lucas. Eu gostaria de confirmar minha presença no evento de gala da semana que vem. E gostaria de sugerir uma homenagem surpresa. Sim, para o Rogério Bittencourt. Ele merece um prêmio de Cidadão do Ano. Tenho um vídeo especial sobre a trajetória dele que gostaria de exibir no telão principal. Sim, ele vai adorar. Vai ser inesquecível. Desliguei o telefone. Olhei pela parede de vidro da minha sala para a recepção. Clara estava lá, sorrindo enquanto atendia um cliente com uma luz nova no rosto. Ela não sabia, mas o pesadelo estava prestes a acabar. Rogério achava que era o rei do mundo. Ele estava prestes a descobrir que quando se constrói um castelo em cima de mentiras, a queda não é uma questão de se, mas de quando. E o quando seria na próxima sexta-feira, diante de toda a alta sociedade da cidade. O salão de festas do Clube Leopoldina estava deslumbrante. Lustres de cristal gigantescos pendiam do teto, refletindo a luz em milhares de fragmentos dourados. Homens de smoking e mulheres em vestidos longos conversavam em pequenos grupos, segurando taças de champanhe. O ar cheirava a perfume caro e flores frescas. No centro de tudo, como um rei em seu trono, estava Rogério. Ele ria alto, cercado por um séquito de bajuladores. A cada aperto de mão, ele estufava o peito um pouco mais. Ele estava lá para receber o prêmio de empresário visionário do ano. Uma honraria que ele acreditava ser a cereja do bolo de sua carreira brilhante. Eu observava tudo de um canto discreto, sentindo o peso do pendrive no meu bolso. Ao meu lado, Clara estava irreconhecível. Não havia traço da faxineira curvada ou da mulher assustada da recepção. Ela usava um vestido longo azul marinho, elegante e sóbrio, que cobria a prótese, mas não escondia sua beleza. Ela estava nervosa, apertando minha mão com força.
Lucas, tem certeza disso? Ela sussurrou, a voz trêmula. Ele está cercado de gente poderosa. E se der errado? A verdade nunca dá errado, Clara. Respondi, beijando a mão dela para passar confiança. Hoje à noite a máscara cai. Respire fundo. Você não é mais a vítima. Você é a testemunha. Do outro lado do salão vi Brenda. Ela tentava desesperadamente entrar na roda de conversa de Rogério, rindo exageradamente das piadas dele, claramente procurando um novo alvo rico agora que eu a tinha rejeitado. As luzes diminuíram. O mestre de cerimônias subiu ao palco e pediu silêncio. Senhoras e senhores, chegou o grande momento da noite. Gostaria de convidar ao palco o arquiteto Lucas Sampaio, que preparou uma homenagem especial ao nosso premiado, Rogério Bittencourt. Houve aplausos educados. Rogério ergueu a taça para mim com um sorriso debochado, como se pensasse: olha só, o perdedor veio me homenagear. Eu venci. Subi ao palco devagar. Peguei o microfone e olhei para a plateia lotada. O silêncio era absoluto. Boa noite, comecei, minha voz ecoando firme pelas caixas de som. Dizem que para conhecer um homem de verdade, não devemos olhar para o que ele constrói, mas para o que ele destrói para chegar lá. Rogério Bittencourt é um homem que construiu muito. Mas hoje, antes de entregar este troféu, vamos assistir a um vídeo sobre as fundações da fortuna dele. Fiz um sinal para a cabine de Tom. O telão gigante atrás de mim se acendeu. Rogério sorria, esperando fotos de seus prédios e obras, mas o que apareceu na tela foi um documento digitalizado. Em letras garrafais, lia-se: laudo técnico, falha no sistema de freios, notificação de recall ignorada. Um murmúrio confuso correu pelo salão. O sorriso de Rogério vacilou. A imagem mudou. Agora era uma apólice de seguro milionária. O zoom da câmera focou na assinatura da beneficiária. E logo abaixo, um laudo pericial gráfico atestando: assinatura falsificada. O que é isso? Gritou Rogério lá de baixo, derrubando sua taça. O som do vidro quebrando foi o único ruído no salão. Desliguem isso, é uma montagem, ele está louco! Mas o vídeo continuou implacável. Agora aparecia o depoimento gravado de uma enfermeira antiga do hospital onde Clara foi internada. O rosto dela estava pixelado, mas a voz era clara. O senhor Rogério proibiu a gente de chamar a família dela. Ele assinou a alta à revelia e disse que, se ela quisesse sair de lá, que fosse de muletas, porque ele não ia pagar a cadeira de rodas. A plateia arfou em uníssono. Olhares de choque e repulsa se voltaram para Rogério. Ele estava vermelho, suando bicas, olhando para os lados como um animal encurralado. Isso é mentira! Ele berrou, tentando subir no palco, mas foi barrado por 2 seguranças. Lucas, eu vou te processar. Eu vou acabar com você. Você não vai processar ninguém, Rogério, eu disse ao microfone, calmo, porque seus advogados vão estar muito ocupados a partir de agora. Apontei para a entrada principal do salão. As portas duplas se abriram e 4 policiais civis entraram, liderados por um delegado que segurava um papel dobrado. O delegado caminhou até Rogério com a frieza da lei. Rogério Bittencourt? Perguntou ele. O que é isso? Vocês sabem com quem estão falando? Rogério tentou usar sua arrogância habitual, mas sua voz falhou. Sei sim, estou falando com um indiciado por estelionato, falsidade ideológica, apropriação indébita e lesão corporal grave. O senhor está preso. O clique das algemas ecoou pelo salão silencioso como um trovão. A sociedade que antes o aplaudia, agora o olhava com nojo, afastando-se dele como se ele tivesse uma doença contagiosa. Enquanto era arrastado pelos policiais, Rogério viu Clara. Ela estava de pé ao lado da mesa com a cabeça erguida. Ele parou, tentando uma última cartada desesperada. Clara! Clara, pelo amor de Deus! Ele implorou, chorando lágrimas de crocodilo. Diz para eles que foi um mal-entendido. Eu fiz tudo por nós, eu ia te devolver o dinheiro. Clara, eu te amava. O salão inteiro olhou para ela. Clara soltou minha mão e deu 2 passos à frente. O barulho de sua prótese no chão de madeira foi o som da sua vitória. Ela olhou nos olhos do homem que a destruiu e disse, com uma voz que não tremeu nem por um segundo:
Você nunca amou ninguém além do seu espelho, Rogério. E sobre o dinheiro, você pode ficar com ele para pagar sua fiança. Porque a minha dignidade você nunca conseguiu roubar. Ela respirou fundo e soltou a frase que estava presa na garganta há 3 anos. Minha deficiência está na perna, e eu aprendi a viver com ela. A sua deficiência está no caráter, e para isso não existe prótese. O salão explodiu em aplausos. Não para o prêmio, mas para ela. Rogério foi levado para fora, humilhado, sob as vaias da elite que ele tanto queria impressionar. Desci do palco e fui até Clara. Ela estava chorando, mas eram lágrimas de alívio, de uma alma que finalmente foi lavada. Acabou, eu disse, abraçando-a. Acabou, ela repetiu, escondendo o rosto no meu peito. Nesse momento, senti alguém tocar meu ombro. Era Brenda. Nossa, Lucas, que incrível! Ela disse com um sorriso amarelo. Você foi... Sabe o que eu estava pensando? Aquele jantar ainda está de pé? Acho que a gente se precipitou. Olhei para Brenda e senti uma pena profunda. Ela continuava presa naquele ciclo vazio de aparências. Passei o braço pela cintura de Clara e a puxei para mais perto. Brenda, deixe-me apresentar formalmente, disse eu alto e claro. Esta é a Clara, a mulher da minha vida, e a única pessoa com quem eu pretendo jantar daqui para frente. Com licença. Deixamos Brenda lá, parada com a boca aberta, enquanto saíamos do salão de cabeça erguida, prontos para começar nossa vida de verdade. 6 meses depois. O sol da manhã brilhava no Parque Ibirapuera. O cheiro de grama cortada e o som de crianças brincando enchiam o ar. "Pega ela, papai! Pega ela!" gritava. Sofia correndo pela grama com uma pipa colorida na mão. Eu corria atrás dela rindo, mas fui ultrapassado por um vulto veloz. Era Clara, mas não a Clara que mancava e sentia dor. Era uma nova mulher, graças ao dinheiro recuperado da fraude, que a justiça devolveu com juros e correção. E ao plano de saúde da minha empresa, Clara conseguiu comprar uma prótese biônica de última geração. Era uma peça de fibra de carbono leve e flexível, feita para corrida. Ela corria com liberdade, sentindo o vento no rosto, algo que ela achou que nunca mais faria. Ela alcançou Sofia, pegou a menina no colo e girou no ar, as duas rindo como loucas. A cena era tão perfeita que parecia Aproximei-me delas com o coração transbordando. Clara colocou Sofia no chão e me olhou. Ela usava uns shorts de corrida, deixando a prótese totalmente à mostra. Não havia mais vergonha, não havia mais a necessidade de esconder quem ela era. A cicatriz e o metal eram apenas partes da sua história de superação. "Cansou?" perguntei, enxugando o suor da testa dela. "Nunca." Ela respondeu com os olhos brilhando. "Eu passei muito tempo parada. Lucas, agora eu quero correr. Quero correr para o resto da vida." "Então vamos correr juntos," respondi. Ela segurou meu rosto e me beijou. Foi um beijo calmo, doce, com gosto de promessa cumprida. Sofia nos abraçou pelas pernas, completando o nosso pequeno círculo de amor imperfeito e maravilhoso. Ao longe, a cidade continuava sua correria, cheia de pessoas buscando sucesso, dinheiro e fama. Mas ali, naquele pedaço de grama, nós tínhamos encontrado algo muito mais valioso. Aprendemos que a vida pode até nos tirar pedaços, pode nos derrubar e nos ferir. Mas enquanto houver verdade e amor, sempre haverá uma maneira de ficar de pé novamente. Quem planta humilhação colhe solidão, mas quem planta amor colhe uma vida inteira de recomeços. E o nosso estava apenas começando.